a gente crer, né, quando a gente começa a mapear os comportamentos humanos, quando a gente olha para os relacionamentos, eu vou falar do meu relacionamento, que quase acabou em 2017, quando o Paulo olhou para mim e disse que queria o divórcio, porque não aguentava aquela mulher 90% perfeita, mas 10% que fazia tão desonrado, se sentia tão triste, se sentia tão desrespeitado, tão infeliz. Ele disse, deixa eu abrir mão desses 90% que é tudo verdade, né, que é a sócia maravilhosa, que é isso. Aí ele estaria falando todas as virtudes, que eu não vou falar porque senão parece orgulho, mas esses 10% me desonram tanto, me faz me sentir um homem mais infeliz, e eu não quero mais viver essa infelicidade. A casca, vamos deixar brilhosa, porque se for brilhosa eu sou aceitável, se for brilhosa eu sou admirado, eu recebo elogio, eu posso fazer parte desse grupo social, eu sou aceito nessa igreja. Deixa eu polir minha casca de um bom homem, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Olha os meus filhos e polir na casca. Olha o meu negócio, né? Olha olha a minha relacionamento com Deus, olha a minha espiritualidade, olha a minha santidade, polir na casca. Só que dentro dessa casca, eu passei a vida inteira tentando polir, existe algo que fede, que não foi tratado, porque não foi exposto à graça, né? Algo que fede. E só existe um caminho para acessar o diamante, né? Que é a essência que Deus deu a mim e a todos nós, que está lá dentro guardado, escondido atrás dessa casca mentirosa com a máscara para ser aceito, e a podridão que o orgulho foi colocando dentro da nossa vida, de independência, de arrogância, de autossuficiência, de insubordinação à liderança, de até mesmo a cerviz endurecida que não se quebranta diante de Deus e se arrepende. E ela é a negação da graça, como você falou. Porque o orgulho é altamente punitivo. Altamente punitivo. E o orgulho, ele pune, mas ele não pune só o outro, ele pune a si. Porque o orgulho, ele não se submete à justiça de Deus, que é perdoadora. Então, ele é altamente punitivo. O orgulho, ele, por incrível que pareça, ele é punitivo e ele tem uma coisa muito ligada à culpa. Ele culpa fácil porque ele se sente culpado. E é uma coisa tão interessante, Camila, porque uma das piores coisas na vida de um homem, de uma mulher, por incrível que pareça, é a culpa. A culpa, ela só não é pior do que o pecado, porque ela vem depois do pecado. Mas ela é altamente... autodestrutiva. Porque o pecado, ele te separa de Deus. A culpa diz para você que você não pode voltar para Ele. É isso. Na culpa, você cria um sistema de autopunição. Autossabotagem. Você não se deixa desfrutar, você não se deixa ser feliz, porque você decidiu que, por você ser culpado, você não desfruta. Só que isso, como eu falo, assim, você não resolve isso num dia. Mas tem várias maneiras de resolver isso. E uma delas é essa conversa aberta, são terapias de conversação, são mesas de oportunidade para a gente falar sobre isso. É trazer a verdade. Trazer essa verdade libertadora e a gente construir esse lugar, esse espaço. E nos nossos dias está bastante difícil. Nós lidamos muito forte com o orgulho, porque, como eu lhe falei, o orgulho cultua a sua própria dor. E o espírito que está derramado nos nossos dias é um espírito de autopiedade, né? De um vitimismo muito forte. E quando você está vitimizado, a aparência de piedade é muito grande. Mas a essência é o orgulho. Só que a essência é o orgulho. E nesses dias está difícil, mas eu vejo que, ao mesmo tempo, o Senhor está abrindo canais de favor, de visitação, de graça. É uma dicotomia, um paradoxo muito grande, porque, ao mesmo tempo que o vitimismo, a soberba, o orgulho, a lacração está tão em alta, há um favor de Deus, há um rio de Deus passando, e quem quiser beber vai se saciar. Uau, pastor,
Eu acho que um dos ministérios que você tem mais autoridade, né? A gente entrou no orgulho porque é o que está no meu coração e é uma coisa que eu tenho falado, e eu sei que é a área que eu tenho vencido e que tem ajudado outras pessoas a se enxergarem, para que possam buscar a Deus e buscar esse quebrantamento e trazer essa verdade que cura, que liberta, né? E moer o orgulho um pouquinho todo dia, para se aproximar dessa graça. Mas eu sei que a sua grande área de autoridade é relacionamento. Você tem muita autoridade, você e a Lulu tem muita autoridade em tratar de casamentos. E o pouco que eu e o Paulo, né, no nosso trabalho secular, né, da base de inteligência emocional, de padrões de comportamento humano mapeado na culpa, sim, o que a gente mais vê, a maior origem de toda a autossabotagem pela culpa, a maior histórico, assim, o maior índice de pessoas que não vivem a vida que nasceram para viver é o vitimismo, a falta de autorresponsabilidade, 100% sustentado pelo orgulho, né, por uma narrativa de que eu sou a vítima sofredora do mundo e que todo mundo está contra mim, que é por isso que nada dá certo, tudo é orgulho. Mas a gente crê, né, quando a gente começa a mapear os comportamentos humanos, quando a gente olha para os relacionamentos, eu vou falar do meu relacionamento, que quase acabou em 2017, quando o Paulo olhou para mim e disse que queria o divórcio, porque não aguentava aquela mulher 90% perfeita, mas 10% que fazia tão desonrado, se sentia tão triste, se sentia tão desrespeitado, tão infeliz. Ele disse, deixa eu abrir mão desses 90% que é tudo verdade, né, que é a sócia maravilhosa, que é isso. Aí ele estaria falando todas as virtudes, que eu não vou falar porque senão parece orgulho, mas esses 10% me desonram tanto, me faz me sentir um homem mais infeliz, e eu não quero mais viver essa infelicidade. E era o casamento, assim, que era o que eu sei que era o projeto de Deus, o propósito de Deus através das nossas vidas nessa terra, precisava desse casamento. E o orgulho, espiritualmente eu entendo como estratégia de Satanás, mas era a minha alma que era ferida, né? Porque eu nunca entendo que o Satanás faz nada sozinho, sou eu que estou dando autoridade, legalidade, por não me sujeitar à graça de Deus para me arrepender. Ele ia destruir a minha família, ia destruir os meus filhos, ia destruir a nossa empresa, ia destruir o projeto de Deus através das nossas vidas. E eu fico imaginando quantos casos você se depara e quanto você deve enxergar, quando às vezes são coisas pequenas, ajustes, mas está cada um reinando e brigando pelo seu ponto de vista, guiado pelo orgulho. A gente, às vezes, senta com algum casal e nos liga que estão totalmente, que vão se separar e aquela coisa toda, e às vezes eu não consigo atender no mesmo dia, nem no segundo, e nem no terceiro, às vezes 4, 5 dias depois que a gente consegue sentar para conversar, e os dois estão de mal, não estão se falando, e a gente chega lá, senta para conversar, e diz, gente, vamos fazer o seguinte, vamos achar o ponto de partida. Brigaram porque não sabem mais. Eles só estão na birra de sustentar sustentar as portas fechadas da conexão, do relacionamento, mas não sabem mais porque estão brigados. Não é o quanto que a gente sabe que vale, é o quanto que a gente se rende para aquilo que já sabe. Uau. Se o saber bíblico, por exemplo, nos tornasse tão espiritual, os teólogos seriam as grandes referências, e não são. Não são. E uma coisa que você falou, sabe, Camila, que quando a luz na consciência vem, aqui tem um ponto significativo. Porque aqui o endurecimento do barro, o enrijecimento do orgulho tem muito a ver com a luz na consciência. Porque quando eu grito por uma dor, e essa dor é fruto do meu orgulho, da minha teimosia, da minha obsessão de coração, inclusive a obsessão de coração, ele é o pecado que clama pelo pior juízo, você sabia? Não, me fala. A obsessão de coração. O que é a obsessão do coração? Me ensine. É alguém que está obstinado de coração. Tá. Decidiu. Estou estudando o Êxodo, exatamente o que Deus fez com o faraó, né? O coração está endurecido e acabou. E quando nós lidamos muito com casamento, sabe aquela pessoa que todo mundo está dizendo para ela, você está entrando numa barca furada. E ele não enxerga. Mas na obstinação do coração a pessoa vai e acaba casando. Então, a obstinação do coração, ela clama pelo pior juízo de Deus. E qual é o pior juízo de Deus? É quando Deus entrega você a você mesmo.
Enquanto ele está colocando pedra para você tropeçar. Enquanto ele está colocando sabão para você escorregar. Que você acha que Deus está de mal com você, você está debaixo do amor e do favor dele. Quando ele diz, né? Então tá bom, eu vou te entregar você a você mesmo, esse é o pior de juízo. Sabe quando o pai tem que deixar o filho levar o choquezinho ali de tanto que o filho insiste, que quer mexer ali? É mais ou menos isso. E quando a gente tem essa dor gritante, quando o Senhor em algum momento ele traz uma luz, ele acende uma luz, ele traz uma consciência, e ele consegue me dar um espelho para mim olhar, quando eu não respondo para isso, se eu não respondo, então eu passo a saber, e eu não respondo, eu não transfiro. A Bíblia diz assim, ó, que o Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E tantos quantos o receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. É o quanto você recebe, não é o quanto você sabe. Então, quando você recebe o que você sabe, você ganha mais. E quando você tem luz, você soube de algo, você tem luz sobre algo, mas você não responde para Deus, você não se desloca, você não sai do lugar, alguma coisa morre dentro de você. Com o passar do tempo, você passa a viver do que sabe, não do que tem. Perdeu a chance do arrependimento. E você sabe, Camila, a gente pode saber muitas coisas, mas na hora do aperto a gente vive do que tem. Uau. E houve um tempo em que a gente sofreu, principalmente na igreja. Eu sou pastor, eu sou o cara da igreja. Houve um tempo que a igreja brasileira, a gente sofria por ignorância. Hoje a gente sofre por aquilo que sabe e não tem coração para responder. Uau. Uau. Não tem coração para responder. Por isso hoje, se jogar no chão, é que nos dá a capacidade do download de tudo que a gente sabe. Se você não sabe nada, não tem como cair para dentro. Mas se não tiver coração, você sabe e não cai, você sofre. Hoje você tem um tanto de evangélicos fora da igreja maior do que tem dentro. E a conversa sempre é a mesma. A igreja machucou. E quem está lá dentro nunca foi machucado? Não, foi também. Só que deu uma resposta diferente. Decidiu dar mais importância para Cristo do que para a ofensa que recebeu. Uau. Então é um tempo assim de rendição. Sabe por quê? Agora que eu vou olhar para a câmera, Deus já tem te ensinado bastante coisa. Você sabe, e eu sei. É um tempo da gente se render ao que sabe. Isso. Faz uns 4 meses, Camila. Eu ia ministrar no sábado de manhã para um conselho de pastores. Era uma cidade relevante. E como era de manhã cedo, sábado, eu peguei o avião, fiz sexta-noite para dormir, acordar no local. Fiz isso, fui para o hotel, coloquei o celular para despertar, de manhã cedo despertar, tomar um banho, eu ia lá ministrar para os pastores. Naquela noite, enquanto eu dormia, uma frase, ela latejou dentro de mim a noite toda, clara e audível, só que não era aqui nem aqui, era aqui. Quando tocou o despertador de manhã, acordou, vou tomar o meu banho, vou lá ministrar com os pastores. Aquela frase estava ali, e a frase dizia assim, ó, eu não quero vício, eu quero ofício. Então Deus não quer o meu vício de fazer a obra de Deus, Ele quer o meu ofício sacerdotal. Não é o ativismo. Ele não quer o meu vício de ser marido, Ele quer o meu ofício de marido. Ele não quer o vício da mulher fazer as coisas da mulher. Deus busca o ofício da mulher. E a palavra ofício é que dá origem ao oficial. Um documento oficial. Só é oficial se é a partir do ofício. Então, a gente pode saber muitas coisas, mas o que oficializa é o quebrantamento do coração. É a rendição do coração. Por isso que o Evangelho, a oferta do Evangelho, não é um novo saber, mas é um novo coração. Para quê? Para aprender o que o saber quer entregar. E eu sempre digo, a inteligência, ela ela tem um trabalhar diferente da sabedoria, porque a inteligência ela é um produto do meu psique.
E a sabedoria é um produto do meu espírito, que é diferente. E eu preciso usar a minha inteligência a partir da minha sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela tem humildade para aprender com a inteligência não tem humildade para aprender com a sabedoria. Então, a partir da sabedoria, você sabe, tudo que você souber vai ser rico e glorioso. Saber sem sabedoria te torna prepotente, soberbo, orgulhoso. E o bom que você recebeu se torna o mal que você tem. Uau! Pastor, isso que você falou é tão forte, né? A gente tem refletido muito sobre sabedoria, sobre temor ao Senhor. E eu, sempre que eu tiver a oportunidade, vou contar essa história, porque ela foi um marco. Na época da pandemia, eu ouvi muitos vídeos, muitas pregações do pastor John Bevere. Né? E tem uma pregação dele, que ele conta do livro dele, que ele escreveu sobre a recompensa da honra. Ele conta uma história que existe um grande líder, um grande pregador norte-americano, não sei se você conhece essa história, um grande pregador norte-americano que foi preso nos Estados Unidos porque se envolveu em corrupção e adultério. Não foi o adultério que levou à cadeia, mas a corrupção levou à cadeia. E o John Bevere disse que foi um choque na igreja de Deus, né? Como assim esse homem, que ministério enorme, um avivalista, quantas vidas já aceitaram a Jesus. O próprio John Bevere era muito edificado pela vida dele. E o John Bevere, esse senhor, na cadeia, recebeu o livro do John Bevere chamado A Recompensa da Honra. E mandou chamar o John Bevere na cadeia. E o John Bevere chegou lá e disse assim, amigo, que assim que ele olhou para o John Bevere, começou a chorar e disse assim, amigo, me fala, pelo amor de Deus, em que momento você perdeu o amor por Jesus, que lhe fez cair? E aí ele disse assim, eu nunca perdi o amor por Jesus. Eu continuei pregando Jesus, levando Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, mas eu perdi o temor. E o temor fez com que o orgulho, a ganância, a prepotência, a luxúria dominasse a minha alma. Ele perdeu o temor. Ele tinha a inteligência, mas perdeu a sabedoria.